Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. A gente continua falando da resolução 4963, a nova resolução do Conselho Monetário Nacional, que apresenta os novos limites de alocação de recursos para o RPPS. No primeiro vídeo a gente deu um panorama geral sobre essa nova resolução. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui para vocês. E agora a gente começa a ver os primeiros desdobramentos, as primeiras informações que começam a surgir a partir dessa nova resolução. O primeiro desdobramento que aconteceu é que sim, vamos ter que fazer a nossa política de investimentos para 2022 já nessa nova resolução. A gente sabe que boa parte dos institutos já fazem isso aí no final de outubro, início de novembro. Muitos deles já estavam com a nova política de investimentos ou já aprovada no comitê e nos conselhos, ou bem próximo disso, mas com essa novidade, essa resolução que passa a vigorar a partir do dia 3 de janeiro, a gente vai precisar alterar a nossa política de investimentos. De uma maneira geral, todo aquele arcabouço que envolve a política de investimentos, toda aquela questão de gestão de risco, cenário econômico, meta atorial, isso não muda. A única coisa que muda é a tabela com as nossas alocações de recursos, os limites para as nossas alocações de recursos. Então, eu mantenho toda a minha política de investimentos, mas vou alterar ali o meu quadro com a minha alocação de recursos. E aí, diante dessa nova exigência, dessa nova necessidade, nós tivemos um evento da ABPEM nos últimos dias 6 e 7 de dezembro, que trouxeram alguns esclarecimentos para a gente. O primeiro dele é que o envio do nosso DPIM ele foi adiado para o dia 31 de março de 2022, ou seja, eu vou ter até o final de março para poder fazer todo esse procedimento interno dentro do meu instituto para aprovar essa nova política de investimentos e encaminhar para a Secretaria de Previdência. Porém, o sistema da Secretaria de Previdência ele ainda pode não estar adaptado para essa nova resolução. Então eu vou preencher o meu DPIM lá na tabela com os valores referentes, os percentuais referentes à antiga resolução a 3922, mas o que vai valer para mim ao longo do ano é aquele meu quadro com as alocações de recursos, os limites das alocações de recursos já distribuídos nessa nova resolução. Diante disso também, o DAIR do mês de janeiro foi adiado também para o final de março, 31 de março de 2022. Eu vou ter até o final de março para encaminhar o DAIR de janeiro, porque eles vão estar adaptando o sistema e aí quando eu enviar o DAIR, ele sim já vai estar com as tabelas ali na nova resolução. Mas e na prática como isso acontece? Porque por mais que eu tenha até o final de março para enviar a minha política de investimentos, a partir de janeiro a minha alocação de recursos ela já tem que seguir a nova resolução. O que acontece? A resolução 4963 ela não limitou ou excluiu nenhuma forma de investimentos. Pelo contrário, ela ampliou alguns percentuais e simplesmente agrupou alguns fundos, algumas formas de investimento. Então, tudo que estava enquadrado na antiga resolução, na 3922 e suas alterações, continua enquadrado dentro dessa nova resolução, a 4963. Por exemplo, ano passado a gente teve que usar muito os fundos atrelados ao DI ou fundos de renda fixa ativos, de alocação ativa, e esses fundos eram todos enquadrados no artigo 7º, 4, inciso A, que limitava ali os meus investimentos a 40%. Agora, todos esses fundos eles estão agrupados em um único artigo, em um único inciso, que são os fundos de renda fixa, e que está lá no artigo 7º 3A, que me dá o limite de 60%, junto aí também com as ETFs de renda fixa. Então está tudo agrupado em um único artigo e me dá esse limite aí de até 60%. Então se eu tinha até 40%, continuo tranquilo, está tudo enquadrado. O mesmo acontece com a renda variável. Eu tinha dentro lá do artigo 8º diversos incisos diferentes, cada um tratando de um tipo de fundo de renda variável. Eu tinha ações livres, eu tinha fundos de índices, e agora não, estão todos enquadrados aí dentro de fundo de ações ou fundo de ETFs. Então vai estar lá no artigo 8º, inciso 1A,
ou inciso 1b, que é a questão das ETFs, no meu limite global de 30%. Então, tudo que eu enquadrava lá na antiga resolução continua enquadrado nessa nova resolução. Então, aí de início eu posso continuar fazendo as minhas alocações de recursos como havia planejado e passando a explorar essas novas possibilidades que essa nova resolução traz para a gente, como a questão dos ativos de renda fixa de instituições privadas, que na prática são os CDBs e as letras de crédito de grandes instituições financeiras, e outras possibilidades que essa nova resolução também ampliou para nós gestores de RPPS. A grande mudança, a grande novidade que essa resolução traz para a gente é a questão de se poder alocar parte dos recursos do RPPS para se realizar operações de crédito consignado. Se por um lado nós temos alguns gestores que estão bem empolgados com essa nova possibilidade, por outro lado nós temos alguns que estão mais receosos. Eu confesso para vocês que eu estou do lado desses que ainda têm o pé atrás. E por que tudo isso? Um outro assunto que foi muito abordado também, né, nesse evento da ABPEM é a questão da governança corporativa. E eu acho que isso, para a gente realizar operações de crédito consignado, vai ser fundamental. Porque a governança corporativa, ela envolve todas as regras e práticas que eu tenho no meu dia a dia para adotar as melhores práticas dentro da gestão do meu instituto. E a gente sabe que essas melhores práticas, o nosso primeiro balizador que nós temos aí é o Progestão, que é o programa de certificação. Mas só para se ter uma ideia, dos mais de 2.000 regimes próprios de previdência social que nós temos no Brasil hoje, cerca de 100 conseguiram o certificado do Progestão até agora. Isso quer dizer que, de uma maneira geral, os institutos ainda encontram muita dificuldade para implementar essas regras de governança. E, na minha opinião particular, por que se deve isso? Acho que o primeiro problema que nós temos é a falta de pessoal, é a falta de capital humano. Muitos institutos trabalham com um número muito limitado de servidores que, né, estão ali sobrecarregados nas tarefas do dia a dia. Muitas vezes a gente está naquele sistema, né? Você tem que bater o escanteio, correr para a área para cabecear o gol. Então a gente acumula 2, 3 funções. E aí você vem com uma nova função, que é a questão do crédito consignado. Imagina que você vai alocar R$1 milhão num fundo de investimentos. Você vai estar ali gerindo o risco, o retorno, acompanhando toda a rentabilidade de um fundo de investimentos. Se você pegar esse mesmo valor de 1 milhão e for alocar isso em créditos consignados, você vai estar transformando isso aí em 10 contratos, 15 contratos diferentes. Então, como que vai ser gerenciado todo esse risco? Como é que a gente vai ter em termos de garantia? Será que os institutos poderão contratar seguradoras? Ou vai ter que ser feito, né? A própria resolução fala que vão ser preciso estabelecer fundos garantidores para esses consignados. Como que a gente vai fazer isso? E no final das contas, quando eu juntar tudo isso que eu vou ter de gasto mesmo para poder fazer esse consignado, será que eu vou conseguir obter uma taxa que vale a pena para o servidor em termos de retorno? E todo o meu custo operacional, ele vai ser incorporado ao quê? Na minha taxa de administração? Ou eu vou incorporar isso na taxa de juros do meu consignado? Então são muitas perguntas que eu acredito que a gente vai ter respondido aí ao longo do ano, mas que nesse primeiro momento ainda causam um certo receio, causam uma certa dúvida em relação a essa nova forma de alocação de recursos. A gente está caminhando dentro dos RPPS para uma gestão cada vez mais profissional. Não só em relação aos investimentos, mas a gestão do Instituto de uma maneira geral. Isso é extremamente positivo, é um caminho de crescimento que todos nós estamos tendo que trilhar ao longo dos últimos anos, principalmente com as inúmeras mudanças que nós tivemos em relação à previdência no Brasil de uma maneira geral, não só para os institutos de previdência. Então a gente está caminhando para essa profissionalização, algo que já aconteceu, por exemplo, em relação à previdência complementar, em relação aos fundos de pensão. É um novo caminho que a gente está trilhando
E isso vai de encontro a essa governança corporativa, a tudo aquilo que o Progestão prega para a gente. Mas é um caminho que ainda complicado para a gente trilhar e que eu acredito que para a gente ter condições de fazer operações com crédito consignado que são um pouquinho mais complexas, a gente vai precisar trilhar um caminho maior até chegar aí com o Instituto em condições de fazer essas operações e principalmente em todas as análises que vão cercar as operações de crédito consignado. Lembrando que nós estamos falando de investimento, de alocações de recursos. Então, o risco ele tem que ser compensado pelo retorno que eu vou ter com essas operações de crédito. Tá certo? Bom, pessoal, de uma maneira geral, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma coisa, algum assunto que a gente não comentou aqui ainda, que vocês já observaram em relação a essa nova resolução, pode deixar aqui nos comentários. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.